Existe uma diferença monumental entre o ariano que está interessado, o ariano que está atraído e o ariano que se apaixonou de verdade. E quando cruza essa linha invisível, algo fundamental se transforma na natureza ariana. Não estou falando de paixão superficial ou atração intensa que arianos sentem com frequência. Estou falando daquele momento raro onde um ariano olha para alguém e percebe que aquela pessoa mudou completamente as regras do jogo. A maioria das pessoas nunca vê um ariano verdadeiramente apaixonado porque isso acontece poucas vezes na vida ariana. Eles podem ter vários relacionamentos, múltiplas paixões intensas, conexões significativas, mas aquela rendição total, aquela abertura completa, aquela vulnerabilidade desarmada, isso é território sagrado que poucos acessam. Colecionei histórias de centenas de arianos sobre a experiência de se apaixonarem verdadeiramente, e os padrões são tão consistentes que é quase como se todos estivessem descrevendo o mesmo ritual de transformação alquímica. O ariano antes e depois de se apaixonar de verdade são quase pessoas diferentes, e nem sempre essa transformação é confortável ou simples. Responde com o coração aberto. Se você é ariano, você sabe a diferença entre as vezes que esteve interessado e aquela vez, ou aquelas poucas vezes, que você realmente se apaixonou. E se você já amou um ariano, você percebeu o momento exato onde ele cruzou daquela intensidade típica para algo completamente diferente. A primeira coisa que acontece quando o ariano se apaixona de verdade é que aquela pessoa se torna prioridade absoluta de forma que surpreende até o próprio ariano. Arianos são naturalmente focados em seus objetivos, projetos, missões, sempre correndo atrás da próxima conquista. Mas quando se apaixonam verdadeiramente, pela primeira vez na vida, outra pessoa se torna mais importante que qualquer ambição pessoal. Não é que arianos abandonem completamente seus objetivos, eles não conseguem fazer isso sem perder parte de sua identidade. Mas pela primeira vez, eles consideram genuinamente as necessidades, sonhos e bem-estar de outra pessoa com o mesmo peso, ou até mais, que consideram os próprios. Isso é revolucionário para uma natureza normalmente tão autodirigida. O ariano que costumava fazer planos sem consultar ninguém agora pergunta: o que você acha? O ariano que mudaria de cidade por oportunidade profissional sem pensar duas vezes agora considera seriamente se o relacionamento suportaria a distância. O ariano que sempre priorizou carreira acima de tudo agora sai do trabalho mais cedo para estar com a pessoa amada. Amigos e família frequentemente ficam chocados com essa transformação. Você não parece você mesmo, e há verdade nisso. O ariano está experimentando algo que vai contra toda sua programação natural, e isso é simultaneamente aterrorizante e libertador. A segunda transformação é que o ariano desenvolve paciência seletiva que não demonstra em nenhuma outra área da vida. Arianos são notoriamente impacientes, mas quando apaixonados de verdade, descobrem reservas de paciência que nem sabiam que existiam, especificamente para aquela pessoa. O ariano que normalmente explode por qualquer atraso agora espera uma hora sem reclamar se a pessoa amada está se arrumando. O ariano que odeia repetir explicações agora explica pacientemente pela quinta vez algo que a pessoa não entendeu. O ariano que não tolera indecisão agora acompanha pacientemente enquanto a pessoa amada processa decisões no seu próprio ritmo. Essa paciência não se estende para outras áreas. Eles continuam explosivos no trânsito, impacientes com lentidão em geral, intolerantes com incompetência alheia. Mas existe uma bolha de paciência especial ao redor da pessoa por quem estão apaixonados. É como se o cérebro ariano criasse categoria completamente separada para aquela pessoa. O que torna isso ainda mais significativo é que arianos não fingem essa paciência. Ela é genuína. Eles realmente não se irritam com coisas da pessoa amada que os deixariam furiosos se viessem de qualquer outra pessoa. O amor literalmente reprograma suas respostas emocionais. A terceira mudança profunda é que o ariano se torna vulnerável de formas que aterrorizam. Arianos constroem identidades ao redor de força, independência, capacidade de se virarem sozinhos. Mas quando se apaixonam verdadeiramente, todas essas defesas começam a cair, deixando-os expostos de formas que nunca permitiram antes. Deixa aquele like se você está se reconhecendo nessas transformações ou reconhecendo o ariano que você ama. Se inscreve no canal porque vou continuar explorando as verdades mais profundas sobre amor e relacionamentos de cada signo. E compartilha com quem precisa entender como arianos realmente amam quando se entregam completamente. Eles admitem medos que nunca compartilharam com ninguém. Choram na frente da pessoa amada, coisa que evitam fazer até mesmo sozinhos normalmente. Pedem ajuda, admitem quando não conseguem lidar com algo,
revelam inseguranças que guardaram a vida inteira. Esse nível de exposição vai contra todo o instinto de autopreservação ariano. O que torna isso particularmente intenso é que arianos têm terror profundo de depender emocionalmente de alguém. Eles associam dependência com fraqueza, com perda de controle, com vulnerabilidade perigosa. Então, quando se apaixonam ao ponto de não conseguirem mais manter paredes emocionais, é como um salto de fé absoluto. Muitos arianos descrevem esse estágio como sentir que entregaram armas para alguém que poderia destruí-los completamente. É aterrorizante, mas também libertador. Finalmente não precisam ser fortes o tempo todo, não precisam carregar tudo sozinhos, não precisam fingir invulnerabilidade. A quarta transformação é que arianos desenvolvem ciúme possessivo que não sentem em relacionamentos mais superficiais. Arianos casualmente interessados são surpreendentemente desapegados. Se a pessoa não quer estar com eles, ok, vida que segue. Mas arianos verdadeiramente apaixonados descobrem ciúme visceral que os surpreende e às vezes os envergonha. Não estou falando de ciúme doentio ou controlador necessariamente, embora possa se manifestar assim se o ariano não for emocionalmente maduro. Estou falando de um senso de essa pessoa é minha que arianos sentem no nível celular quando estão realmente apaixonados. Eles querem tempo exclusivo, atenção prioritária, compromisso total. A ideia de compartilhar a pessoa amada, seja emocionalmente com ex, seja temporalmente com hobbies que os excluem, seja afetivamente com qualquer coisa que roube atenção, se torna intolerável. Arianos maduros aprendem a gerenciar esse ciúme através de comunicação honesta e confiança construída, mas o sentimento em si não desaparece. Eles simplesmente escolhem não agir destrutivamente baseados nele. Mas internamente, aquele senso possessivo de meu-minha queima constante e intensamente. A quinta mudança dramática é que o ariano se torna protetor de formas quase primitivas. Arianos sempre têm instintos protetores, mas quando apaixonados verdadeiramente, isso se intensifica ao ponto de serem capazes de violência se alguém ameaçar a pessoa amada. Eles ficam hipervigilantes sobre qualquer perigo potencial para a pessoa amada. Analisam pessoas ao redor procurando ameaças. Planejam mentalmente como protegeriam fisicamente em situações de perigo. Sentem impulsos quase cavalheirescos de defender, proteger, garantir segurança total. Isso pode se manifestar em formas adoráveis, sempre caminhando no lado da rua mais perigoso, insistindo em acompanhar a pessoa até em casa, verificando obsessivamente se portas estão trancadas. Ou pode se manifestar em formas problemáticas se o ariano não tem maturidade emocional, ciúme excessivo disfarçado de proteção, controle disfarçado de cuidado. Mas a raiz é sempre a mesma. Quando arianos se apaixonam verdadeiramente, proteção daquela pessoa se torna quase missão de vida. Eles literalmente se colocariam em perigo físico para garantir segurança da pessoa amada sem nem pensar duas vezes. Agora vou revelar os sinais específicos de que um ariano não está apenas interessado ou atraído, mas genuinamente, profunda e completamente apaixonado. Porque mesmo arianos podem confundir atração intensa com amor verdadeiro, e conhecer a diferença é crucial. Sinal 1. O ariano começa a planejar futuro que inclui você sem que você peça ou pressione. Arianos naturalmente vivem no presente imediato ou em futuros de curto prazo focados em seus objetivos pessoais. Mas quando apaixonados de verdade, começam espontaneamente a falar sobre planos de longo prazo que te incluem, viagens anos à frente, onde morar junto, como criar filhos, aposentadoria. Isso vem deles, não de você forçando conversa sobre futuro. Sinal 2. O ariano abre mão de coisas importantes voluntariamente por você. Não estou falando de sacrifícios emocionalmente manipulados ou feitos com ressentimento. Estou falando de escolhas genuínas onde o ariano considera suas necessidades e escolhe você sobre coisas que normalmente seriam prioridade máxima. Oportunidades profissionais, objetivos pessoais, até tempo com amigos importantes. Sinal 3. O ariano se torna interessado genuinamente em coisas que te importam mesmo que não tenham interesse intrínseco nelas. Arianos em relacionamentos casuais podem fingir educadamente interesse em seus hobbies. Arianos apaixonados realmente tentam entender e apreciar o que você ama. Aprendem sobre suas paixões, fazem perguntas detalhadas, participam ativamente mesmo quando não é naturalmente sua área. Sinal 4. O ariano te consulta antes de tomar decisões importantes. Isso é enorme porque arianos normalmente são extremamente autônomos em decisões. Quando começam consistentemente a pedir sua opinião, considerar seriamente seus feedbacks e até mudar decisões baseados no que você pensa,
Isso indica que você se tornou parte integral de como eles navegam a vida. Sinal 5. O ariano demonstra vulnerabilidade sem você ter que extrair forçosamente. Eles voluntariamente compartilham medos, admitem quando estão lutando, pedem seu apoio emocional. Isso contrasta completamente com arianos que mantêm paredes emocionais altas e só revelam profundidade quando pressionados extensivamente. Para pessoas que estão se apaixonando por arianos ou estão em relacionamento com eles, entendam que quando o ariano se apaixona verdadeiramente, ele está fazendo algo que vai contra muitos de seus instintos naturais. Ele está escolhendo vulnerabilidade sobre proteção, escolhendo interdependência sobre independência, escolhendo nós sobre eu. Isso não é fácil para eles e às vezes você vai ver o conflito interno, momentos onde eles se afastam porque a intimidade ficou intensa demais, momentos onde reacertam independência de formas que podem parecer rejeitadoras. Isso geralmente não é sobre você, é sobre eles processando quão vulnerável se permitiram ficar. Para arianos que estão apaixonados ou se apaixonando, reconheçam que essas transformações são sinais de força, não fraqueza. Permitir-se amar completamente, vulnerabilizar-se, priorizar outra pessoa, isso requer coragem monumental que você definitivamente possui. Não resista às mudanças que amor verdadeiro traz apenas porque assustam. E para todos, amor verdadeiro sempre transforma, independente do signo. Arianos apenas demonstram essa transformação de formas particularmente dramáticas porque normalmente operam com tanta autonomia e proteção. Quando essas defesas caem, a mudança é impossível não notar. Qual dessas transformações mais ressoou com você? Você já viu um ariano se transformar assim quando apaixonado? Ou você é ariano e reconhece essas mudanças em si mesmo quando ama alguém de verdade? Conta sua história nos comentários, porque experiências de amor ariano são sempre intensas e vale compartilhar. E se você está amando um ariano ou sendo amado por um, cuida desse amor com reverência que merece. Quando arianos se entregam completamente, eles estão te oferecendo algo raro e precioso, a chance de ver por trás de todas as armaduras que mostram para o mundo. Até o próximo vídeo, e lembra, amor verdadeiro vale toda a vulnerabilidade, todo o risco, toda a transformação que exige. Especialmente para arianos que raramente se permitem isso.